Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há muitos e muitos anos. Os meus cabelos brancos não negam a realidade dos fatos. Bom, galera, estamos aqui para o nosso terceiro vídeo sobre a tabela do Tagmar. E hoje vamos falar sobre o teste de habilidades. Já falamos uma visão geral no vídeo 1, já falamos sobre o teste de atributos no vídeo 2, e agora vamos falar um pouquinho sobre o teste de habilidade. Teve gente que me perguntou, Tarcísio, você não falou sobre testes resistidos na questão dos atributos. Não falei mesmo, por quê? Porque os testes resistidos são aqueles em que o meu personagem ele vai estar disputando com outro jogador ou com um NPC, ele não usa a tabela, você rola um D20 para cada um, e quem tirar o número maior vence aquele desafio. Na questão do empate, aquele que tiver o atributo maior vence, então ele não usa a tabela. Eu vou falar disso posteriormente, mas essa série é para falar especificamente da tabela, então por isso que eu não comentei. Bom, as habilidades é o que vai determinar a maior parte dos testes de Tagmar, tá bom? E é na parte de habilidade que tem, aparece uma cópia aqui da tabela de resolução de ações, né? Que é igualzinho àquela que eu estava mostrando, só que essa é em preto e branco, mas dá para se guiar bem por ela tranquilamente, tá? E ela aparece também aqui no final do livro, também em preto e branco, mas não tem problema, você sabe que é verde, branco, amarelo, laranja, vermelho, azul e o cinza ali, né? E dá para se guiar totalmente. Na verdade, aqui estão todas as tabelas no finalzinho que você precisa, tabela de críticos e tudo mais. Vamos lá, voltar naquela página do começo das habilidades. A parte de habilidade no livro começa a partir da página 44, com esse desenho fantástico aqui, de uma elfa barda, provavelmente, né? E é bem simples como funciona a regra de habilidade. Não vou falar de aquisição, porque isso vai ser uma outra bateria de vídeos focado em criação de personagem, que vai ter isso também. Mas a habilidade, você compra ela com pontos de habilidade, que vai depender de cada profissão. Só que o valor que você tem na habilidade não é o valor que você vai procurar a sua coluna na tabela de resolução. Não, porque toda a habilidade ela tem um modificador. O que é esse modificador? Um atributo que é associado. Então vamos supor que você tem a habilidade de códigos. Você consegue ler, interpretar e escrever em códigos, e você tem ela no estágio 1. Porque o nível na habilidade nunca pode ser maior do que o estágio do personagem. Então você tem 1, que você gastou com ela, mais o modificador do atributo. No caso, qual atributo está relacionado a códigos? Intelecto, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Então, você tem intelecto 2. Aí você soma 2 mais 1, que você gastou na habilidade, e você joga na coluna número 3. O mestre vai te dizer a dificuldade, né, que cada dificuldade é relacionada a uma cor. Você pega o primeiro número que aparece dentro daquela zona de dificuldade, daquela cor na sua coluna, e aí você rola um D20, tem que tirar um número igual ou maior do que aquilo. Bem simples, muito parecido com os testes de atributos. Esse é o básico. Então, definido a coluna, e já vai estar escrito na ficha de personagem, você não precisa calcular toda vez, já tem lá, né? É só olhar na coluna, bater o olho. Com o passar do tempo, você acaba meio que decorando a tabela de verdade. No Tagmar, os personagens têm uma evolução relativamente rápida, porque a experiência, você ganha pontos de experiência cena a cena. Então, você vai avançando de estágios relativamente rápido. Mas, durante uma aventura, alguma coisa, você fica naquele mesmo estágio, depois de poucas rolagens, você já está craque nisso. Lembrando que os níveis de dificuldade são verde, que é o impossível, né? Impossível não, desculpa, falha. Impossível é o contrário, né? Seria o cinza, que é o absurdo. O verde seria uma falha, tudo que cai na primeira linha verde, geralmente é 1, ou quando é
negativo, né? 2, 3, alguma coisa assim, você falha. Depois tem o branco, que é o nível rotineiro, que são coisas muito simples, que dificilmente o personagem vai falhar, e coisas que se enquadram dentro da dificuldade rotineira. Cada habilidade, vou falar um pouquinho sobre, vou escolher uma e comentar. Cada habilidade, ela tem vários níveis, então o rotineiro, na maioria das vezes, você nem vai fazer teste ou pedir para fazerem teste. O amarelo, que seria o fácil, que é quando é uma coisa bem tranquila, né? E não vai ter nenhuma grande dificuldade, mas você também precisa colocar algum esforço. Depois disso você vai ter a cor vermelha, laranja, que seria a mais comum, né? Que é a dificuldade média, o azul, o vermelho, que seria difícil, o azul, que seria muito difícil. Também não tem diferença entre o azul claro e o azul escuro, tudo conta como difícil, e o cinza, que é o absurdo, tá bom? Que é uma coisa assim, o mestre até acha impossível, mas ele te dá uma chance lá, que geralmente vai ser quando você tirar 20, a menos nos estágios mais avançados, que aí você pode, por exemplo, alguém que rola na coluna 20, consegue atingir esse nível absurdo rolando um 17 ou mais, que também é difícil. Tentando de novo, você pode tentar novamente na sua próxima vez de jogar, né, no seu próximo turno, uma ação que você tenha tentado e falhado, só que vai ser sempre com 2 níveis de dificuldade acima, e quando chegar no absurdo, aí você não consegue mais, tá bom? Uso de habilidades sem nível, tem algumas que permitem. Quer ver uma que permite aqui? Uma habilidade sem nível. Um trabalho com metal, né? Forjar alguma coisa. Claro que se você tiver um histórico de trabalhar com metal, você tem mais chances, mas você pode tentar fazer coisas simples sem ter o nível. Só que aí você joga na última coluna da tabela, que é a coluna -7, mais o atributo base, né? Que no caso aqui, por exemplo, do trabalho em metal, seria o físico. Então você pega o seu valor de físico e tira -7, né? Aí você vai voltando o tanto de número que tem o teu atributo físico. Vamos ver outras circunstâncias, tá bom? Como eu falei, o Tagmar ele não é um sistema minimalista da forma que a gente está acostumado a ver aqui no meu canal, mas ele não chega a ser um sistema impossível de entender, ele é bem tranquilo e na prática ele rola muito bem. Outra situação que a gente tem é quando ação conjunta, né? Você escolhe aquele que tem o maior nível naquela habilidade, e todo mundo que tenha nível naquela habilidade também vai somar 1 na tabela, na coluna de resolução. Então se tiver 3 pessoas que também tenham aquela habilidade no nível significativo, você acrescenta mais 3 na sua coluna de resolução. E ferramentas e equipamentos vão dando bônus, e é isso basicamente, essas são as regras gerais de habilidade. As habilidades ela têm algumas características, deixa eu pegar aqui para vocês, né? Elas se dividem em alguns grupos, pode ser profissional, uma habilidade de manobra, como são as de combate, conhecimento, subterfúgio, influência e uma coisa mais geral. Ela tem uma área de atuação, né? Um ramo de conhecimento, tarefas aperfeiçoadas, ela tem um atributo base, ela tem uma descrição se ela pode ser feita sem nível, ou se é um tipo de habilidade que você só pode fazer com nível. Quer ver um exemplo? Engenharia. Não tem como você tentar fazer um ato que envolva conhecimento de engenharia sem ter nível nela. Não tem como. Só o intelecto não é suficiente, não importa quão inteligente você seja. Ao passo que etiqueta você já pode tentar. Utilizando, provavelmente é carisma do etiqueta, vamos ver. É o carisma. E basicamente é isso. Aí cada habilidade ela traz exemplos do que seriam tarefas rotineiras, do que seriam tarefas fáceis, médias, difíceis, muito difíceis e absurdas. E aí você tem um guia, né, enquanto mestre, de colocar algo que o meu personagem está tentando se encaixaria onde, ou então jogando solo, onde que encaixa a ação que o meu personagem está tentando fazer. E assim funciona as habilidades do
Tagmar. Lembrando que esse áudio aqui, esse vídeo é só para falar de como funciona na tabela, tá? Não estou falando sobre aquisição de habilidade, nem sobre pontuação, construção de sua lista de habilidades. Isso é um tópico que vou abordar na parte em que chegar na série de construção de personagem, que eu gosto muito da forma como o personagem é construído no Tagmar, embora eu confesse que eu uso muito o Guia dos Arquétipos, né, o livro dos arquétipos, que tem lá nos downloads do Tagmar também, que tem mais de 40 personagens prontos para você jogar. Bom, galera, é isso então. Esse foi o nosso vídeo 3 sobre a tabela do Tagmar.